passo para fortalecer o casamento. E aí ele fala de outra coisa aqui, que é como fortalecer o casamento. E é muito interessante essa parte, que dentro desse tópico ele colocou mais 3. E ele falou assim, ó, com esses fundamentos doutrinários em mente, vejamos o segundo passo, que é os atos específicos que fortalecem o casamento. Ele vai ditar aqui, né, o passo a passo de como que a gente deve fortalecer o casamento. Então, a primeira parte, ele fala assim, que é valorizar. Então, dizer eu te amo e obrigado não é difícil, mas essas expressões de amor e apreço fazem mais do que reconhecer um bom pensamento e ação. Elas são sinais de terna cortesia. Quando os companheiros são gratos, procuram coisas boas um no outro e trocam elogios, maridos e esposas tentarão tornar-se pessoas mais descritas nesses elogios. Então, todo mundo gosta de ser valorizado, né? E aí eu acho que o cotidiano do dia a dia faz com que, todo dia eu como a comida da minha esposa, eu não vou elogiar a comida dela. Né? Meu esposo cortou o cabelo, imagina, ele corta todo mês, né? Ou a cada 15 dias, eu não vou elogiar. Mas todo mundo gosta de ser elogiado. E interessante que ele falou aqui que quando você elogia, a pessoa ela tenta ser mais aquela pessoa descrita, né? Então fica uma dica, né? Se a pessoa ela talvez não goste muito de orar, né? E quando ela faz a oração, elogia, fala, nossa, amor, né? Que oração linda que é a sua. Então, se você sempre elogiar daquela forma, ele vai, né, pensar, nossa, né? Minha oração é boa, eu vou orar mais. Então, o casal é para incentivar um ao outro. E a segunda sugestão dele é comunicar-se. Essa é muito importante, né? Também a boa comunicação inclui arranjar um tempo para fazer planos juntos. Os casais precisam de um tempo sozinhos para observar, conversar realmente e ouvir um ao outro. Precisam cooperar, ajudando-se mutuamente, como parceiros iguais. Precisam nutrir a sua intimidade espiritual quanto à intimidade física. Esses devem procurar edificar e motivar um ao outro. Então, aqui é interessante o comunicar-se, porque eu sempre falo para o meu esposo, ele não é muito de se comunicar, mas eu falo para ele que nós somos melhores amigos, e melhores amigos contam tudo um para o outro. Então, mesmo que você ache bobagem de contar para a pessoa como foi seu dia, não é bobagem. É importante ter esse momento de se comunicar, de poder conversar e compartilhar seus sentimentos, tanto os bons quanto os ruins, porque o casamento é para ajudar um ao outro. Então, a comunicação ela é muito importante, até para você conhecer mais o seu parceiro. E a última dica dele é contemplar. E essa é uma palavra de significado profundo, vem das raízes latinas, que significa um espaço ou um lugar para meditar. É a raiz de onde vem a palavra templo. Se os casais contemplarem com frequência juntos ao templo, os convênios sagrados serão lembrados, cumpridos mais facilmente. A participação assídua no templo e o estudo regular das escrituras com os familiares nutre o casamento e fortalece a fé na família. Então, o último passo, muito importante, os casais não devem somente adquirir uma recomendação, e sim, juntos frequentar o templo. Isso é muito importante. No comecinho do discurso, ele conta que ele estava numa das viagens apostólicas e ele estava percebendo um casal que estava sentado lá no avião e ele estava no celular jogando e ela fazendo carinho, deitado no ombro dele, e aí ele pensou, nossa, essa esposa, ela está implorando, né, atenção, carinho, e ele nem aí. E ele achou esse ato, assim, não sabia o que o casal estava passando, porém ele falou, nossa, se esse jovem soubesse, ele jamais perderia, né, a oportunidade de poder fazer e retribuir esse carinho por ela, né? E aí ele desceu do avião e não
sabe mais o que aconteceu com a história desse casal. Porém, ele ficou pensativo sobre essa história, né? E no decorrer do discurso dele, ele falou, né? De todas essas coisas que o casal deve fazer para se fortalecer. Então, o carinho, o respeito e o templo é tudo que um casal precisa fazer para poder se achegar mais no Senhor e ficar forte no Senhor, né? Que se fortalecer é forte no Senhor. E eu realmente sei que essas coisas são verdades, que o casamento é uma união do Senhor, e ela é sim importante, assim como os filhos também são importantes, a família. E eu realmente sei que se a família juntas elas se dedicarem, todos voltarão à presença do Senhor, assim como é o esperado. E essa mensagem que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Lídia. Como sempre, vocês deixam mensagens maravilhosas, resumão aí de toda a aula, né? Muito boa. Depois, se vocês... Nada, eu que agradeço. Se vocês tiverem algum comentário aí sobre o que a Lídia falou, fiquem à vontade. Às vezes são princípios que a gente ouve tanto, né? Que a gente acha que são coisas assim banais e tal. Ah, beleza, isso aí todo mundo fala, mas realmente são importantes. Então a Lídia trouxe pontos aí que são fundamentais realmente para o sucesso, principalmente a comunicação. Porque o grande problema do mundo é a comunicação mesmo. Todo mundo se comunica mal e se entende mal e aí as brigas acontecem, né? Então, a comunicação de fato é o segredo. Exatamente. Parece que a comunicação organiza, né? A gente tem aí uma organização na hora de falar, olha, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, vai colocando, né, todos os pingos nos is direitinho. É importante saber ouvir também. Às vezes a gente fica magoado, né, quando a pessoa fala, ah, eu não gosto muito disso. Daí fala, nossa, puxa, eu estava fazendo então tudo isso, todos esses anos, e de repente a pessoa não estava gostando. Então, é bom já falar, né, mais ou menos, enquanto namora, vai falando no dia a dia para relembrar, mas com carinho, né? E a pessoa aceitar também, não ficar magoada, né? Porque cada um tem por mais que somos todos filhos de Deus, cada um tem um tipo de personalidade, né? Uma criação também, às vezes a criação é bem diferente de uma casa para outra, um é acostumado com uma coisa, outro com a outra, então tem que juntar isso tudo, né? Começando aí pela comunicação. E eu também gostei bastante da que a Luís já falou sobre a valorização, né? Nós vamos falar isso sobre a aula, tá? Na aula. Sobre isso na aula. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês o tema da aula aí, e a gente debate mais. Alguém mais tem algum comentário, alguma pergunta, dúvidas? Estamos à disposição. É isso aí, todo mundo vendo aqui a tela. Bom dia, família eterna. Então, o tema da aula é nutrir, né, o relacionamento matrimonial. Nós vamos aprender, estamos aí, né, falando sempre sobre casamento, relacionamentos. É o tema do nosso curso. Eu acho muito importante, porque no mundo de hoje, né, sabemos que muitos até órgãos estão desvalorizando o casamento, mas nós sabemos que Deus valoriza o casamento, e mais sobre isso que nós vamos falar, então. Estamos estudando bastante a proclamação ao mundo aí, então todas as aulas têm realmente partes dessa proclamação sendo citadas, tá? Às vezes eu não coloco para vocês, mas ela está ali subentendida em todos os temas, tá bom? Então, nosso curso todo é sobre isso, sobre a proclamação ao mundo. Por que eu coloquei Jesus Cristo aqui? Lavando os pés. Já a gente vai saber também por que eu coloquei essa primeira imagem aí, de Jesus Cristo lavando os pés dos seus apóstolos. Então, vamos lá.
Quem pode ler aqui para mim? Elisa, Gabi, quem tá? A Elisa e a Gabi estão juntas hoje aí, né? Eu só vejo uma. Sim, estamos juntas. Ah, tá bom. Gabi, pode ler para a gente, comentar, se você puder e quiser? Posso. Em um mundo onde muitos casamentos parecem sofrer ou acabar em divórcio, alguns se perguntam se a felicidade conjugal é uma possibilidade real para eles. O elder Jeffrey R. Holland, do Coro dos 12 Apóstolos, ofereceu a seguinte mensagem de esperança: permita-me declarar de maneira inequívoca, absoluta e inflexível que casamentos felizes não são apenas uma possibilidade, mas na verdade são a regra e não a exceção. Bom, eu gosto porque fala que, querendo ou não, a gente tá vendo muitos casamentos assim difíceis agora, muita gente se divorciando. E realmente, a gente às vezes acaba se perguntando, será que realmente isso existe? Mas como o Elder Holland disse, é a regra. Só que acho que a gente tem que tirar às vezes um pouco da cabeça essa coisa de romantizar de que, eu vou casar, vai dar tudo certo. Mas é como a gente vem falando agora até agora na aula, tem que ter diálogo, tem que ter todas essas coisas que o pai Celestial ensinou, que aí sim a gente vai encontrar o casamento perfeito. Agora, se a gente ficar só se chateando um com o outro, ninguém conversa, ninguém faz nada, então realmente a gente vai entrar no padrão do mundo, que é aquele casamento que nunca dá certo, que, tudo é ruim, tudo é errado. Por isso que eu acho que o Pai Celestial ele já deixou tudo certinho. Ele tem lá já as instruções de como fazer. A gente só tem que fazer como ele quer. Exatamente. Alguém quer comentar algo mais? Então, de acordo com o que a gente vê aí, até na nossa própria realidade, é possível ter um casamento que deixe, deixa eu tirar aqui, o casal ainda mais feliz e realizado? Às vezes a gente escuta até alguns, eu gosto muito de assistir alguns vídeos do pastor Cláudio, mas ele parece que ele coloca o casamento assim, parece que é a pior coisa do mundo, né? Que a gente só tem que aguentar, né? Ele fala muito, ó, essa manga é sua, chupa essa manga. Ele até parei, né? Eu assisti alguns vídeos dele, dei um pouco de risada, que ele é muito mais comediante do que pastor, né? Só que ele coloca o casamento de uma forma muito pesada, né? Muito difícil. Parece que é assinar um termo de infelicidade. E será que é isso mesmo? Será que é possível ter um casamento que deixe o casal ainda mais feliz e realizado? Já que ele e outras pessoas pregam tanto essa coisa de que o casamento é um peso, é ruim, Lídia, Ô, quer falar? Rosana, Oi, meu amor. quero. Apesar do casal ser diferente, ter gostos diferentes até, o mais importante na hora de escolher um parceiro é ver se vocês têm os mesmos ideais e querem chegar no mesmo lugar juntos. Então, eu acho que isso vai deixar o casamento mais feliz e vocês vão se sentir realizados, porque vocês vão ter o mesmo objetivo. Esse que é o importante. Porque no final das contas vai haver brigas, discórdias, porém, no final, quando vocês forem quando nós, né? Eu me incluindo, quando nós vamos nos resolver, tá bom, desculpa, né? E porque você quer chegar naquele mesmo objetivo com a pessoa, então vai ser mais tranquilo essa reconciliação. Então, eu acho que é isso. Se tiver mais alguém. Pode falar, se tiver mais alguém, concordo, isso é bem importante, né? A gente sempre vai ter algum momento de não concordar, né, com as coisas, mas é tudo resolvido quando nós temos o quem, né? O evangelho na nossa vida fica mais fácil, será que não? Então, para responder essa pergunta aí que eu fiz, tem também uma citação do Elder Holland. Eu mesmo que estava falando aqui, ó, Jeffrey R. Holland, tá? É a continuação. Então, ele tá afirmando que os casamentos felizes não são apenas uma possibilidade. Eles, na realidade, não são exceção, eles são a regra. Ele continua aqui, ó.
Quem pode ler para mim? Quem pode ler? Yuri? Eu posso. A irmã Holland e eu somos prova viva de que vocês podem ser não apenas felizes, mas incrivelmente felizes. Vocês precisam se dedicar ao casamento. A todas as coisas boas que conheço neste mundo, é preciso dedicação. Deus vai ajudar vocês. De todas as coisas neste mundo com as quais Ele vai ajudá-los, a principal é seu casamento e sua família, porque é importante para Ele. Pelo menos tanto quanto é importante para vocês. Interessante, né, Yuri? O que ele está falando aí para gente? É possível? Ah, com certeza. Com certeza é possível, sim. Eu não sei, mas eu não sei exatamente o porquê e tal, mas existe essa cultura, né, de que o casamento é ruim e tal, e é pesado, é difícil. Então acho que muito se dá também pelas brincadeiras que a gente faz, né? A gente acaba brincando bastante com isso aí e tal. O casamento, ele é normal, ele é uma coisa da vida, porque tudo na vida é difícil, né? Se você parar pra pensar. Não tem nada que é fácil na vida, nada que vale a pena costuma ser fácil, né? Mas o casamento é normal, gente. Tem os desafios como qualquer outra coisa, né? As pessoas também passam por desafios no trabalho, e nem por isso deixam de trabalhar, né? Porque senão morre de fome. As pessoas passam por desafios também ao frequentar a igreja, nem por isso deixam de ir e tal. É normal. Casamento é como qualquer outra coisa na vida. A diferença é que traz mais alegria do que qualquer outra coisa. Entendeu? É isso. Exatamente. Eu estava pensando aqui que às vezes é assim, quando a gente casa, até a gente, porque é uma mudança de vida mesmo, né? Assim, a gente é solteiro, faz o que quer, vai onde quer, só tem que dar satisfação às vezes para o pai e para a mãe, mas às vezes já fez 18 anos, não dá tanta satisfação. E assim vai. E quando a gente casa, a gente vai ali na esquina, tem que avisar, né? O marido, a esposa, tô indo ali na padaria, tá? Então, é uma mudança de vida. E não que seja ruim, mas às vezes a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, né? Para entender essa mudança, vai. Pôr tudo no eixo. Quando a gente casa, muda muito rápido. E até a gente colocar tudo no eixo, tem que ter esse amor, essa dedicação, e a gente valorizar, né? Então, aqui, ó, que ele falou, vocês precisam se dedicar ao casamento. Então, é uma coisa muito grandiosa. É uma coisa que, né? É uma decisão importante. Às vezes, as jovens, os rapazes, ficam sendo preparados ali pelos pais, pela igreja também, nas aulas, né? Das moças, dos rapazes. Eles vão se preparando para esse momento, porque é um momento importante. Então, escolher... Lembra da aula passada que a gente falou? Sobre escolher, como que a gente escolhe o parceiro para a nossa eternidade. Então, é uma decisão importante. Então, a gente tem que se preparar bastante e depois se dedicar bastante. Tá certo? É isso? Concordam? E Deus vai nos ajudar aí, ó. Porque ele está falando, né, que ele vai se importar com o nosso casamento tanto quanto a gente se importa. E por ele ser perfeito, até um pouco mais, né? Quem pode ler aqui para mim o Elder Whitney Clayton? Gabi, está muito quietinha hoje. Pode ler, Gabi? Oi, gente, tem alguém aí? Quem pode ler? Eu posso. Ah, Lídia, por favor. Tá. Queria, mas minha mãe ligou o liquidificador agora. Ah, entendi. Então Ela vai lê depois, então. Isso, tem bastante coisa para ler hoje. Vamos lá. O Elder L. Whitney Clayton, que serviu como membro dos 70, sobre o que contribui para um casamento feliz e eterno. Você pode marcar os principais que encontrar. Observei que no casamento mais feliz, tanto o marido quanto a mulher consideram seu relacionamento uma pérola sem preço, um tesouro de infinito valor.
sabem que nenhum outro relacionamento de qualquer espécie pode proporcionar tanta alegria, gerar tantas coisas boas ou produzir tamanho refinamento pessoal. Os casamentos eternos, bem-sucedidos, são edificados sobre o alicerce da fé no Senhor Jesus Cristo e da aceitação de seus ensinamentos. Os casamentos felizes recorrem ao dom do arrependimento. Peraí. Pronto, não machucou. Onde que eu parei? Aqui, ó. A humildade é a essência do arrependimento. A humildade é a abnegada, não egoísta. Humildade significa tanto o marido quanto a mulher procuram abençoar, ajudar e inspirar um ao outro, colocando o outro em primeiro lugar em todas as decisões. Os casamentos mais felizes que já vi irradiam obediência a um dos mandamentos mais cheios de alegria, de que juntos vivereis em amor. Ok, quer comentar, Weidia? Nossa, para quem diz que não tem felicidade no casamento, ele dá muitas dicas aqui, né? Para felicidade no casamento. Primeiro, ele diz que o relacionamento tem que ser valorizado, né? Que ele é um tesouro de infinito valor. Então, a gente não pode banalizar, né? Esse ato do casamento. E também a humildade, eu gostei dessa parte que você falou. Porque a gente tem que ter... Oh, filho, vem cá, vem, não chora não. Que a humildade, ela é um passo muito importante, porque você, quando é humilde com o seu parceiro, as coisas andam melhor. Você reconhece os esforços do outro, e isso é bem importante. É isso. Exatamente. Agora entenderam por que eu coloquei aqui Jesus Cristo lavando o pé dos apóstolos? É a expressão mais linda, né? Ou não, uma das, né? Porque Jesus Cristo ele era totalmente humilde, né? Era desprovido de orgulho e egoísmo, né? Então, como que a gente pode relacionar essa figura de Jesus Cristo com o nosso casamento? Essa citação acabou de falar sobre a humildade, né? Jesus, ele, por mais que ele era o mestre, o Senhor mesmo, né? Ele lavou o pé dos seus apóstolos. Então, é uma expressão de humildade que ele colocou aí como despedida até, né? Que ele estava se preparando aí para ser sacrificado por nós. Alguém quer falar? Como que um casal pode lavar os pés do outro, vai. Porque nós somos iguais aqui, né? Perante o Senhor, o homem e a mulher são iguais. Não é nenhum inferior nem superior ao outro. E como nós podemos lavar os pés? Vamos lá? Então, eu quero fazer aquela listinha com vocês que eu fiz semana passada. Eu gostei de fazer a listinha. Espera aí. Estão vendo? Lista de nutrição? Sim, estou vendo. Ok. Então, como eu disse, né, nós podemos ter algumas atitudes que nos ajudam a nutrir o nosso relacionamento conjugal, que é o tema dessa aula de hoje. Para começar essa lista de nutrição, deixei o meu marido, excelentíssimo marido designado, a falar sobre alguma coisa que nutre, no caso, o meu relacionamento e o dele, tá bom? No caso aqui específico, mas depois nós vamos falar geral, tá bom? Luiz, pode falar? Posso sim. Eu acho que
uma das qualidades importantes que você tem que observar, eu acho que é você ter empatia e você ter atenção no qual que é a necessidade do outro, né? Porque às vezes você acha que está fazendo tudo certo, que está fazendo o melhor, mas você às vezes não conhece o que a outra pessoa precisa, né? E se você tem empatia e buscar saber o que a outra pessoa precisa e ter atenção nesse cumprimento, eu acho que é um jeito de você nutrir muito bem o seu casamento. Essa é uma das qualidades. E o que você acha que a gente faz com o casal que nutre o nosso casamento? O nosso específico. Por exemplo, ontem a gente foi passear juntos. Então, passar o tempo juntos, você também ter paciência quando enfrentar um problema difícil, né? Eu acho que é um jeito que a gente nutre bastante quando a gente está com alguma dificuldade. Às vezes a gente tem a tendência, né, de querer culpar o outro, tal, e a gente precisa ter um pouco mais de paciência e relevar mais para poder enfrentar aquele problema junto. Eu acho que é algo que eu tenho trabalhado, que eu acho que tem nutrido bastante o nosso casamento. Ah, tá. Isso mesmo. Ótimo isso. Meu marido, obrigada. Amor. Eu acho assim também, que eu vou falar do que ele faz para mim, né? Ele sempre fala que eu tô linda. Gente, eu sou 20 anos mais velha que ele, imagina. E ele sempre fala que eu tô linda. Eu falo, eu já sabia, né, que eu sou linda, porque ele fala sempre, então eu já sabia, mas... E ele, mesmo eu não sendo tão linda, ele fala que eu sou linda. E ele, para mim, também, além de falar que eu sou linda, ele é um homem bem carinhoso. Aí eu estava vendo aquela declaração que a Widia falou, que o Helder ficou vendo o homem jogando um videogame e a mulher lá fazendo carinho nele. E eu, às vezes, falo para meu marido, vai jogar videogame, porque ele é muito carinhoso. Daí, às vezes, eu preciso fazer alguma coisa, eu falo, não, amor, vai lá jogar um videogamezinho. Então, ele é bem carinhoso. E aí ele não falou o que eu faço para ele, né? Mas eu lembro que, nossa, principalmente no começo do nosso casamento, eu levava café da manhã todos os dias na cama para ele. Agora eu só levo mais em épocas especiais, né? No aniversário. Hoje eu levei, aproveitando aqui que eu estava movida por essa aula que nós temos, né? Hoje. Aí eu levei o café da manhã para ele também. E são tão pequenas coisas, tão simples, tão fáceis de fazer, né? Que é um abraço, uma palavra, um elogio, que a Widia falou também no começo. Não é um elogio forçado. Todas as pessoas têm qualidades, só que nós devemos ficar mais atentas às qualidades das pessoas do que aos defeitos, né? Foi que o discurso maravilhoso do profeta, de domingo de manhã, né? Na conferência aí que nós tivemos. Então, nós ficamos atentos às qualidades das pessoas, né? Às vezes a gente pega mais pesado nos efeitos, né? Então, nós sempre temos algum elogio, sim, para dar para o nosso companheiro e companheiras eternas aí. E os que não têm ainda companheiros e companheiras eternas, podem se preparar para listar as qualidades do seu companheiro. Então, a lista de nutrição. Vamos lá, gente. Preciso da ajuda de vocês. A café da manhã na cama. O que mais? Elogios, né? Sinceros, sempre procurar aquela qualidade e exaltar aquela qualidade para que aquela qualidade cresça, né? O que mais? Rô, se tem uma coisa que ajuda bastante o casal e puxa também para a parte espiritual, é a leitura das escrituras juntos, porque além de se fortalecerem espiritualmente, os dois estão tendo aquele tempo de qualidade tão importante. Isso mesmo, leitura das escrituras juntos. Juntos, é. Ok, o que mais, gente? Passear juntos. Eu gosto de passear juntos porque eu gosto bastante de andar na natureza, né?
E aí a gente vai andando, sabe? Eu e meu marido, a gente vai andando e vai falando sobre algumas coisas que estão acontecendo. Fica uma conversa mais leve, sabe? A gente consegue pôr tudo nos eixos, como a gente precisa sempre colocar, né? Quando a gente é casado, né? Colocar todos aqueles detalhes e fica mais leve a conversa do que tipo na sala falando, né? Às vezes andando, olhando a natureza assim, fica tudo mais tranquilo. O que mais, gente? Aqui eu vou acrescentar na leitura da escritura juntos a reunião familiar, né? Também, que a gente lê a escritura juntos. Fazer uma refeição para o outro, que eu faço, tipo, especial. Café da manhã na cama. O que mais? Ninguém sabe. É a Lila aqui. Eu não Oi. sou casada, mas assim, o que eu tenho reparado e o que eu que eu vivi na minha vida, que eu acho que é uma das coisas que o casamento acaba dando errado, é você deixar de fazer algumas coisas e que são importantes para pessoas, coisas pequenas, como estar junto no dia a dia, conversar sobre o dia a dia, é, sentar mesmo, estar junto, só por estar, às vezes, né? Eu falo que os momentos, quando eu penso, fui casada 2 vezes, quando eu penso no meus 2 relacionamentos, o que mais eu lembro são das coisas mais simples, às vezes de uma conversa, sentada no sofá, de um dia que você sentou na varanda de casa e conversou. Às vezes a gente fica buscando coisas tão grandes e o relacionamento, na verdade, é o mínimo, né? É o pequeno, né? Ninguém chega a grandes coisas sem fazer as pequenas, né? E eu lembro de uma amiga minha que uma vez o marido dela estava desempregado, ela tinha criança pequena e ela não podia trabalhar. E ela lembra que no dia do aniversário dela, como ela não tinha dinheiro e eles estavam bem apertados e tudo, ela foi e comprou um pacote de bolacha traquinas, que era a preferida dele, né? Então, às vezes, não é ter dinheiro, não é ter tempo, mas é você fazer do tempo o melhor tempo e fazer das pequenas coisas as maiores coisas, porque assim faz com que o relacionamento ele se fortaleça, né? Excelente, Lila. Excelente, porque às vezes a gente não tem até condições de fazer viagens que gastam muito caras, mas a gente pode ir ali no parque do bairro da gente, sentar forrar um lençol, pegar um lanchinho, comer ali. Não gasta nada, né? O lanche a gente vai ter que comer ou dentro de casa ou fora. E até na sala mesmo, olhar um para o outro e falar, eu te amo. Que tal, gente? Falar mais eu te amo. Eu escuto muito isso, eu também falo. A gente já perdeu, tipo, aquele freio, né? De medo de falar eu te amo. No começo, gente, é namoro, né, noivado, no começo do casamento, é tão fácil falar eu te amo, 10 vezes por dia eu te amo. E depois, às vezes, a gente vai falando outras coisas que não é eu te amo, porque precisa falar, ó, tem que lavar a louça, tem que limpar a casa, tem que ir no mercado, tem que pagar a conta de luz, de água, telefone. E aí o eu te amo vai diminuindo, né? Então, eu te amo é muito importante, essa plantinha, né, chamada casamento, aí de ser regada ali, põe um banho de sol, tira para a sombra que o sol está muito forte. O que mais, gente? Tem muita coisa, né? Ir ao templo juntos. Vocês acham que é importante frequentar o templo? Quem já tem a recomendação, quem não tem, ir até o jardim e pensar nos convênios que são feitos lá. Lembrar dos convênios que fizemos juntos, ou que vai se fazer, né? São convênios eternos, né? Não é só para que até que a morte nos separe. Gente, eu acho que estou pulando a segunda aula e vamos ter que parar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Rápido, porque tem que pular para o próximo tema. Então, vamos lá. Eu
Vou pular para o próximo tema, porque também é uma coisa importante para ter um casamento mais feliz, tá bom? Vamos entender por que eu estou falando isso. Por que esse próximo tema é uma coisa importante para se ter um casamento mais feliz? Opa! Vamos lá. Quem pode ler para mim o tema da aula e o textinho aqui que está no começo da aula, no manual? Elisa? Já desligaram o liquidificador aí? Como que tá? Já, mas agora a gente está no carro, mas não tem problema não. Ah, tá bom. Então, por favor, se der para ler. A sexualidade humana é um dom sagrado e primordial ao plano de salvação. Contudo, em um mundo impregnado de imagens sexuais e mensagens conflitantes, é muito fácil se sentir indeciso ou confuso quanto ao significado e ao propósito da sexualidade. Durante esse estudo, procure compreender melhor o sagrado e importante papel da intimidade sexual no plano da felicidade do Pai Celestial. E reflita sobre como o conhecimento pode abençoar a sua vida. Ok. Algum comentário até aqui? Então, vamos lá. Por que será que eu falei que o próximo tema seria importante aí para ter um casamento mais feliz? O que tem a ver a intimidade sexual com a felicidade depois que a gente casa, no casamento? E antes também, né? Antes também. Vamos lá. Enquanto vocês vão pensando nessa pergunta, vamos ler Gênesis. Logo lá no comecinho, Deus já pegou Adão, viu que não era bom o homem estar só, e aí arrumou a Eva para ele, maravilhosa. Vocês já ouviram aquele discurso do Adão romântico? É muito lindo. É um discurso inteirinho que fala sobre como Adão cuidou da sua esposa, né? Mas isso é outra hora, não dá tempo hoje. Quem pode ler, por favor? Luciana? Pode ler? Lila, pode ler? Sim. Posso sim, é que meu microfone fica desligado, peraí. Tá bom. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha... Peraí. Está sempre chamada, e será sempre chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se sua mulher, e serão ambos uma carne. Ok. Vamos lá. Sobre o que eu falei, o relacionamento íntimo da mulher e do homem. Tem a ver com essa escritura aqui, o homem, portanto, do homem foi tomada e deixará o homem a sua casa, seus pais, e se juntará à sua mulher. Desde o começo, né, desde na aula das moças, rapaz, a gente aprende sobre a intimidade sexual ser uma coisa sagrada, né, para Deus. E enquanto não for feito um convênio, um laço, né, de marido e mulher, não é permitido mesmo ter a relação sexual, no caso. Ela é sagrada depois do casamento, mas é um mandamento depois do casamento, mas antes do casamento é uma profanação, né? Ao templo aí, que nós vamos falar também na sequência dessa aula, ao templo que é o nosso corpo, ela é proibida, né? Deus fala que
Não está permitido a gente ter relações sexuais. Mas isso tudo, por quê, gente? Vocês acham que o Senhor deixou esse mandamento tão importante aí? De somente depois do casamento, de ter um laço ali perante as pessoas e perante Deus, é que nós podemos ter a intimidade. Às vezes a gente fala, nossa, mas estou muito limitado. Então, vamos lá. Por que é importante definir limites antes e durante o casamento no que diz respeito à lei da castidade? O que isso vai influenciar na nossa vida? No antes e depois do casamento? Aqui, ó, como um casal. Sônia, eu acho que essa resposta eu posso responder bem, porque assim, como eu sou membro da igreja e a gente é separado há muitos anos, né? E a gente sai, o pessoal acha que hoje em dia a lei da castidade, quebrar a lei da castidade é uma coisa normal, todo mundo faz, é convencional, né? Mas eu acho que o que você tem dentro da igreja, a espiritualidade que você tem, a vida que você tem com Jesus Cristo, com o Pai Celestial, não é que é uma coisa tão difícil de se fazer, porque as pessoas me perguntam, como que você consegue? Eu falo, porque eu tenho uma vida centrada em Cristo, e isso não me faz falta. Mas para as pessoas que vivem no mundo, que têm uma concepção diferente da gente, elas não entendem que isso é um ato de amor. Não é um ato físico. Elas tratam isso como um ato físico. Então, assim, como eu não tenho uma pessoa que eu amo ao meu lado, uma pessoa que eu quero que esteja ao meu lado, eu também não sinto esses desejos carnais, porque é uma coisa que eu não trabalho isso na minha vida. Eu busco a espiritualidade, eu busco me aproximar de Cristo, né? Teve um serão que me deixou bem motivada, que falou sobre a LGBT, que você até falou esses tempos atrás, né? De pessoas que têm atraência pelas pessoas do mesmo sexo. E o líder que deu esse discurso, a autoridade, ele falou assim, olha, vou comparar vocês às viúvas e às solteiras. Do mesmo jeito que elas têm que guardar a lei da castidade, vocês também. Né? Então, assim, é uma coisa espiritual, você tem que estar digna. É a mesma coisa de tomar café, de beber bebida alcoólica, ou de qualquer outro princípio, como pagar o dízimo. Se você está vivendo dentro dos princípios do Evangelho, e se você tem a convicção de que isso é para o seu bem, isso não se torna um fardo, isso se torna uma bênção na sua vida. E aí você vai entendendo que são princípios, né? Esses dias aí a gente estava com uma polêmica num outro grupo que eu participo, e uma pessoa brigou comigo. Eu falei, ninguém vai para a piscina ou para a praia de calça jeans, blusa de frio, touca para entrar na água, porque é as regras do grupo. Então, quando você conhece as regras do Senhor, os propósitos do Senhor e as bênçãos que você vai ter, você não contradiz, você não disputa. Quando a gente disputa é que a gente está fazendo alguma coisa errada, é porque a gente não está realmente sintonizada ou entendendo aquele princípio, que é o que a gente faz, né? A gente erra por isso, porque a gente ainda não está convertido, né? Porque a gente está, às vezes, convencido sobre algumas coisas, mas a gente é humano, né? Demora tempo para a gente chegar. E a lei da castidade é exatamente isso, né? Quando você tem a dedicação do espírito, você entende que isso é uma coisa carnal, né? E que o amor para Cristo, a lei da castidade, é uma coisa divina, é uma coisa de Deus. É o amor pelo marido e pela mulher. Exatamente. A relação sexual é uma consequência, né, do amor verdadeiro mesmo, que te levou a escolher essa pessoa para casar com você, para ter você para sempre, para a eternidade, né? E não antes, né? Porque aí é só paixão, né? Como diz as escrituras, vamos controlar aí nossos apetites e paixões. E já a gente vai, acho que eu coloquei ela aqui no texto da aula. Mas eu queria que alguém lesse também aqui essa citação do Jeffrey R. Holland, que fala mais um pouquinho sobre a intimidade aí. Que sela, né, o que a Lila falou, concordo em gênero, número e grau com o que a Lila falou, tá, gente? Ela deixou bem claro que realmente é uma questão de amor, de respeito, de convênio mesmo, e é uma coisa que Deus deixou. A atração sexual é uma coisa que Deus deixou, ela é importante para unir o casal.
Ela é importante para que você tenha vontade de estar junto com a pessoa para sempre ali. É uma coisa que tem que acontecer. Vou aumentar lá na nossa listinha, tá bom? Que a gente estava fazendo. A intimidade do casal, ela é importante para nutrir o casamento. Mas não para os namorados, mas sim para o marido e para a mulher. O que acontecer com os namorados pode ser o inverso, tá, gente? Estou falando aí uma coisa que pode acontecer o inverso, tá? Porque aí esse convênio todo e essa coisa de amor e de guardar os mandamentos, ela é frustrada, né? Quando acontece antes. Mas nada que não possamos nos arrepender, tá, gente? O perdão existe para todos os pecados, não é só para quem rouba, não. Tem todos os pecados, Deus deixou a expiação de Cristo para nós, tá? Quem quer ler? Faltam 2 minutos para acabar a aula. Eu vou depois colocar no grupo, tá, gente? Essa citação muito bonita. Eu queria ler, então, Coríntios, porque eu gosto muito dessa escritura. Eu acho que está bem falando sobre o que a gente está comentando. Ela está deixando aí bem bonita. Coríntios 6, 19 ao 20. Se ninguém for ler, eu leio. Posso ler. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Fala alguma coisa sobre essa escritura, Yuri? Eu achei muito importante sobre isso, né? Que nós aprendemos constantemente na igreja, sobre o corpo ser um templo do Espírito Santo. Exatamente. Acho que, mas para que você possa respeitar o Espírito Santo, né, cuidando do corpo, você também precisa lembrar que o seu próprio espírito mora no seu corpo também, né? E é ruim você morar num lugar ruim, né? Então tem que se cuidar mesmo, para poder ser um lugar confortável para você morar. Porque de casa dá para trocar, mas de corpo não dá, né? Então tem que cuidar do corpo para você poder morar bem sua vida inteira. E, consequentemente, cuidando bem do seu corpo para você poder morar bem, o Espírito Santo também vai morar com você, né? Isso, e respeitando esse corpo e pedindo respeito, né, pelo nosso... comecei a namorar. Eu acho que é importante uma das primeiras conversas dos namorados, né? A pessoa entender que você respeita esse corpo e ela tem que respeitar seu corpo também. Porque ali, ó, né, tem uma parte que eu quero salientar, que não sois de vós mesmos. Porque nós somos comprados por um bom preço. Então, nós temos que glorificar a Deus pelo nosso corpo. É o nosso corpo que vai ali, faz uma boa obra, ajuda o irmão, que aplica, né, todas as leis do mundo que estão aqui, ajudar ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, cuidar da família. Nós estamos com esse corpo físico que é capaz de fazer as pessoas verem, né, a glória de Deus nele. Faz sentido? Se nós não temos convênios, não temos como poderemos ser chamados de santos, né? Quais são alguns dos maiores desafios de se viver a lei da castidade? Os amigos, né? Falam, não, imagina, para que esperar casar? A gente pode ser feliz agora? Como que é? Eu queria falar, assim, uma coisa sobre a castidade, é que, às vezes, a gente vê muito aborto, muita coisa acontecendo no mundo, e tem um pouco, bastante, né? Na minha opinião, bastante a ver com o não cumprimento da lei da castidade. Por exemplo, o aborto, vai. Se a pessoa está namorando com a outra e aparece uma gravidez, e elas percebem, então, que não se amam. Era só uma paixão, era uma coisa de alguns dias,
para desfrutar, para ser feliz por alguns dias, né? Então, vai ser uma tentação bem maior da pessoa cometer um aborto aí, né? Porque ela não está preparada para assumir uma criança sozinha, o parceiro dela não vai ajudar, provavelmente, vai saltar de banda, porque ele também não queria isso, não era o propósito dele. Se eles se casassem, sim, lógico, futuramente poderiam programar um filho, mas antes, será que estava programado isso? Então, é para uma coisa para a gente refletir sobre isso aí. Muitas coisas ruins podem acontecer com a quebra da lei da castidade. Então, como nós podemos vencer esses desafios? Vamos lá. Tá a resposta aí em alma, uma das, né? Da alma 13:28. Quem quer ler? Mas que vos humilheis perante o Senhor, e invoqueis o seu santo nome, e vigieis e oreis continuamente. Não é só orar, tá vendo? Vigiar também. Para não serdes tentados além do que podeis suportar. E serdes assim conduzidos pelo Santo Espírito, tornando-vos humildes, mansos, submissos, pacientes, cheios de amor e longanimidade. Então, realmente, esse desejo, essa atração por outras pessoas, atração sexual, ela existe, ela é uma coisa boa, que vai nutrir o casal e vai fazer com que nós possamos ter filhos e tudo. Porém, antes do casamento, ela é uma tentação. Porque é um sentimento forte, né, gente? Hormônios e os jovens, principalmente os jovens, têm um pouco mais de dificuldade nessa parte, talvez, alguns, né? Porque às vezes não se apegam mais a esses conselhos do Senhor, né? De orar, de pedir pelo Espírito Santo e buscar o Espírito Santo. Onde nós encontramos o Espírito Santo? Na igreja, em reuniões espirituais, né? Com a nossa família, estudando as Escrituras, jejuando. Alguns ainda, pessoas do mundo também, não se apegam a isso, então fica mais difícil, né? Nessa parte do hormônio que está mais forte na juventude, está em crescimento mesmo. Então, às vezes é isso aí, a gente tem mais facilidade quando a gente se apega a mais as coisas do espírito. Foi o que nós conversamos até agora, né? E eu presto meu testemunho para vocês, tá bom? De que nós podemos, sim, suportar aí os desejos do nosso corpo, quando nós nos apegamos mais às coisas do espírito, de Deus, nós entendemos melhor qual é o plano dele para tudo isso, por que existe isso, e podemos controlar melhor nossos apetites e paixões. Tá bom? Então, é uma coisa muito importante nos dias de hoje, o mundo está desvalorizando cada vez mais essa coisa sagrada, que é o ato sexual entre o homem e a mulher, e nós temos, sim, várias aulas na igreja que pegam bastante sobre esse tema, principalmente na aula das moças e dos rapazes, porque eles são jovens, às vezes também não tem uma assistência familiar quanto a isso, às vezes até os próprios pais não apoiam isso, não acreditam nisso, mas é se humilhando perante o Senhor, sendo submissos, cheios de amor, não só paixão, a paixão é importante sim, mas controlada, então o amor que nos controle. É essa aula e esse testemunho que eu deixo com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Eu estou sem as minhas presidências de classe, então vou chamar alguém para fazer oração. Bom, quem pode fazer? A Luciana, está me ouvindo? Pode fazer oração? Lila, se é a primeira vez que você vem para a aula, Lila, você pode fazer a última oração?
Posso sim, mas é que eu fico penetrando a sua aula quietinha aqui. Ah, tá. Posso sim. Ó Deus, Pai amado, Criador do céu e da terra, obrigado pela oportunidade de podermos assistir essas aulas maravilhosas, por sermos edificados e fortalecidos no Teu Evangelho a cada semana, e pelo Senhor ter provido tantos meios e tantos professores maravilhosos para que possam nos inspirar e nos ajudar a enfrentar momentos tão difíceis. Pai Celestial, agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Pedimos, Pai Celestial, para que abençoe as pessoas que se encontram doentes e enfermas e com grandes dificuldades de saúde, que o Senhor possa cuidar delas em todas as suas necessidades momentâneas ou um momento mais prolongado, que o Senhor dê para elas conforto e sabedoria para discernir o certo do errado, que o Senhor nos ajude a ser espiritualmente fortificados e um crescimento espiritual melhor, que o Senhor abençoe os professores do Seminário Instituto, para que eles possam entender e prover a necessidade das demandas atuais dos jovens da igreja, que nós, como líderes, possamos amar cada vez mais o Evangelho e nos dedicar a fazer o que é bom aos olhos do Senhor. E essas bênçãos, Pai, pedimos e agradecemos, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Lila. Obrigada, pessoal. Convite aí para a próxima aula, vou deixar lá no grupo também. Tá bom? Se preparem, porque é um tema também difícil, mas precisa ser falado, tá? Então, convido vocês para a próxima aula e que vocês possam se preparar aí, tá bom? Obrigada por tudo. Bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Bom fim de semana a todos. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.